Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula de número 5 desta disciplina de Introdução à Administração, compartilhando a apresentação com vocês neste instante. Apresentação compartilhada. Novamente, bom dia a todas e todos. Hoje estamos na nossa aula 5, é a quarta aula telepresencial desta disciplina, recordando que a primeira aula foi assíncrona, então somente com a indicação de textos e alguns vídeos e podcasts. Onde que nós estamos na nossa disciplina? Vejam o cronograma que está à disposição no nosso plano de ensino. Hoje, 17 de setembro, vamos trabalhar a primeira escola da abordagem ou enfoque clássico, denominada administração científica e muitas vezes nomeada como o movimento do Taylorismo e Fordismo. Essa é uma escola que tem aplicação, sobretudo, na gestão empresarial, num primeiro instante, mas, obviamente, as suas ideias e princípios estão presentes em todas as organizações. Eu vou demonstrar isso para vocês no decorrer da aula. Claro que essa escola surge pensando o aumento de produtividade com constância na gestão empresarial, sobretudo a indústria no final do século XIX, mas os seus princípios são aplicáveis às diversas organizações, inclusive na área de serviços, incluindo os serviços públicos. Então, vamos fazer a apresentação desta primeira escola da administração. Então, começando a nossa aula, vocês sabem que sempre iniciamos a aula pelo instante recordar é viver. E o objetivo deste momento é revisar o que vocês observaram de mais importante na aula anterior, que foi a aula 4. Na ocasião, nós discutimos algumas definições usuais em administração, recordando que as nossas primeiras aulas tinham como objetivo apresentar para vocês a administração como ciência, compreender a relação entre a administração e a formação acadêmica em gestão de políticas públicas e trazer algumas definições usuais da ciência da administração que vocês vão utilizar durante todo o curso, bem como profissionalmente, uma vez que vocês serão gestores. Muito bem. Então, eu comecei a aula anterior mostrando para vocês que, além das fases organizacionais da gestão empresarial, que eu já tinha demonstrado na aula 3, a forma em que nós podemos pensar diferentes épocas na gestão empresarial, cada época com seus problemas, dando origem a escolas da administração, como observaremos na aula de hoje, como que durante a segunda revolução industrial, em meados do século XIX, nos Estados Unidos, vai surgir a primeira escola da administração, que é a administração científica. Mas, igualmente, na gestão pública, nós temos fases organizacionais conexas. Por exemplo, no mesmo período em que surgia a administração científica nos Estados Unidos, estava surgindo o chamado estudo da administração pública, pela dicotomia entre política e administração. E ambos casos nos Estados Unidos. Depois a gente vai trabalhar o porquê. Os Estados Unidos é considerado o berço da administração e do management, seja da administração aplicada às empresas privadas, a partir da indústria, com o Taylorismo-Fordismo, seja da administração pública, a partir da ideia de reformas administrativas em prol de uma administração pública profissional,
que fosse despersonalizada e suplantasse o patrimonialismo. E nós, durante o curso, vamos recorrer, no instante que estudarmos cada uma das escolas de administração, a essas fases organizacionais, porque nós precisamos compreender a época. Uma vez que nós compreendemos a época, nós conseguimos interpretar os problemas da ocasião e como que esses problemas potencializaram as investigações em administração, seja na gestão privada, seja na gestão pública. E na aula passada, por que eu apresentei para vocês as fases organizacionais da gestão pública? Porque vocês leram um texto de minha autoria que remetia à gestão pública contemporânea. A gestão pública contemporânea é a gestão da nossa época. E esta época é marcada por aquilo que nós chamamos de Estado-rede, que é a fase organizacional no qual nós nos encontramos. Considerando o Brasil, essa fase organizacional tem como ponto de inflexão a redemocratização na década de 1980 e a Constituição de 88. Porque a partir desta redemocratização a gente começa a pensar em uma administração pública sociocêntrica, muito baseada numa ação pública que interpenetra ou justapõe o Estado com a sociedade a partir das suas diversas organizações. Isso é a ideia de Estado-rede. O Estado-rede é um arranjo interorganizacional entre organizações que estão no Estado, assim como na sociedade civil e mesmo na iniciativa privada. Muitos desses arranjos são formais e previstos juridicamente. Exemplo, uma parceria público-privada é um arranjo jurídico, muito usado na área de infraestrutura, para diminuir riscos e fazer processos de cooperação em torno de investimentos que gerem simultaneamente o atendimento do interesse público, mais um retorno para o capital privado. Enfim, uma organização social, uma OS, está muito presente na prestação de serviços de saúde, de educação, de cultura. Temos muitos hospitais que são organizações sociais que pertencem ao terceiro setor, qualificadas como OS. Temos muitos museus que são OS, enfim. Então, tem muitas áreas em que nós temos essa coprodução a partir de diferentes arranjos e organizações. Isso é o que nós chamamos de Estado-rede. E, no limite, a gente pode pensar as relações para além das relações formais, as relações informais de coprodução, como que um Estado dialoga com o movimento social para que ideias dos movimentos sociais estejam presentes na agenda governamental. Então, sempre quando pensamos o Estado-rede, nós pensamos um rol, uma miríade de organizações que se interconectam. Vocês se recordam, então, que na aula passada, ao apresentar para vocês pelo texto a fase organizacional chamada de Estado-rede, ilustrada a partir desta figura, com uma relação entre o primeiro setor, o Estado, o segundo setor, a iniciativa privada, e o terceiro setor, as organizações da sociedade civil, nós estávamos diante de uma transição de uma administração pública tradicional que demarca o século XX para uma administração pública contemporânea entre o final do século XX e esse início de século XXI. Cada qual com suas características, que nós vamos compreender no decorrer desta disciplina, inclusive a mudança do modelo de gestão. O modelo de gestão predominante na administração pública no século XX foi o modelo burocrático, que vocês estudaram inicialmente na disciplina de introdução à sociologia, a partir das ideias do sociólogo alemão Max Weber, e que nós vamos ver como que essas ideias foram apropriadas pela administração, dando origem à administração pública burocrática, a partir de um modelo com um conjunto de princípios que são operacionalizados nas organizações públicas. E como que, na atualidade, nós discutimos a transição do modelo burocrático para um modelo pós-burocrático,
que tem características de flexibilidade, que tem características de resultados, e assim por diante. Muito bem. E toda essa discussão permite a gente usar diferentes termos, cada um com seu significado, o que é administração, o que é gestão e o que é governança. E uma forma muito simples na língua portuguesa, a administração acaba tendo uma apropriação intra-organizacional, a gestão é uma relação de diversas áreas de conhecimento para ação, e a governança é o aspecto mais amplo, aquilo que se representa a partir de uma miríade, né, de organizações em rede, tal como se fosse um sistema aberto, interconectado. Então, a governança a gente pensa muito a partir de um ambiente extra-organizacional. Isso é só para fazermos um contínuo entre o intra-organizacional, quando você está internamente numa organização, e o extra-organizacional, pensando a relação dessa organização com todas as demais organizações em um determinado ambiente. Muito bem, essas são as ideias, então, em torno dos termos administração, gestão e governança. E o principal na aula passada foi o momento em que nós discutimos conceitos relacionados aos critérios de desempenho nas organizações. E eu utilizei esse slide, mostrando para vocês inicialmente esta figura acima, que representa o que é uma organização, ou seja, uma organização é uma unidade social. Você pode pensar qualquer unidade social, uma empresa, a igreja, um órgão público, um movimento social, uma rede virtual interconectada por pessoas, tudo é unidade social. Toda unidade social tem uma finalidade que nós podemos compreender a partir de um conjunto de objetivos. E para cumprir com esses objetivos necessita de recursos. Então, essa unidade social que tem esse objetivo vai processar diversos recursos para tentar atingir esses objetivos. E muitas vezes, para além do atingimento ou não de objetivos, gera uma série de resultados. Inclusive resultados na sociedade. Vocês que estão estudando economia sabem que esses resultados podem, na sociedade, serem ora externalidades positivas, ora externalidades negativas. Parem e pensem. Uma indústria, ela pode estar atingindo o seu objetivo de maximizar o lucro e satisfazer o seu cliente a partir de um determinado produto. Mas a produção deste produto pode estar gerando uma poluição no meio ambiente, gerando uma externalidade negativa para a sociedade. Esta é a diferença entre objetivo e resultado. Quando a gente pensa em resultado, nós temos que pensar os resultados de forma ampla. Sejam os resultados esperados, como os não esperados, ou previstos ou não previstos, sejam os resultados positivos e negativos, e numa relação entre organização e ambiente. Portanto, pensar resultado é pensar resultado para além da cadeia produtiva da organização e da relação que essa organização tem com o seu usuário, seja a relação comercial de uma empresa privada com o seu cliente, seja uma relação de serviço público a partir, por exemplo, da cidadania de um órgão público com os seus usuários. Muito bem. E nós explicamos que pensar desempenho envolve 3 critérios. São 3 Es: a eficiência, a eficácia e a efetividade. A eficiência é uma palavra que está muito relacionada com os recursos. Então, ser eficiente é aplicar os recursos com racionalidade, produtividade, economicidade e, simultaneamente, cumprindo com as normas, porque no setor público você não pode ser eficiente ilegalmente. O princípio da legalidade é fundamental. Nós não estamos numa disciplina de direito, mas vocês vão ter no 3º semestre a disciplina de direito constitucional. E ao estudarem a Constituição, vocês vão estudar os princípios que regem a administração pública. Na Constituição brasileira, esses princípios estão no artigo 37.
e são expressados por um acrônimo. O que é um acrônimo? É uma palavra formada pela primeira letra de um conjunto de palavras. E esse acrônimo é LIMP, L-I-M-P-E. O que significa LIMP? O L de legalidade, o I de impessoalidade, o M de moralidade, o P de publicidade e o E de eficiência. Esses são os princípios constitucionais que estão no artigo 37 da Constituição brasileira. Todos esses princípios, exceto da eficiência, são princípios burocráticos. Eles estão buscando organizar a administração pública por uma série de normas e regras que despersonalize a administração pública e busque tornar essa administração pública, portanto, republicana, atendendo o interesse público. A legalidade é para que as coisas sejam feitas dentro de normas e não permita a discricionariedade. A impessoalidade é para evitar o favoritivismo ou o privilégio. Afinal, todos são iguais perante a lei e assim por diante. Eu não posso ser eficiente ilegalmente. Se eu vou fazer uma compra pública, eu preciso seguir o regramento de licitações no setor público. Então, você tem uma relação de eficiência no setor público com o uso racional do recurso, mas, obviamente, dentro das normas que estão previstas. Então, este é o conceito de eficiência. Eficiência sempre está relacionado com o processamento de recursos. E o que é eficácia? Eficácia tem a ver com o atingimento de objetivos. Parem e pensem. Nós temos como objetivo universalizar a educação básica. Então, quanto mais próximo de 100% de crianças e adolescentes em idade escolar obrigatórias matriculadas na escola, maior a eficácia. Então, eficácia é diferente de eficiência. Eficácia tem a ver com o atingimento de objetivos e metas. Até na aula passada, eu fiz o uso do exemplo de como que jornalisticamente, durante a pandemia, às vezes eficiência e eficácia são palavras usadas com o mesmo significado. Está errado. Se eu quero discutir vacinação, a partir daquilo que a vacina está gerando de imunidade, eu estou discutindo a eficácia da vacina e não a eficiência da vacina. Afinal, nós estamos discutindo se a vacinação está atingindo seus objetivos de imunização. Enfim, então a eficácia tem a ver com o atingimento de objetivos. Muitas vezes, parte desses objetivos são quantificados. Quando um objetivo é quantificado, ele se transforma em uma meta. Então, o que é uma meta? Uma meta é um objetivo quantificado. Muitas vezes, objetivos são qualitativos. Então, temos como objetivo melhorar a educação básica no Brasil. E esse objetivo é traduzido numa meta. Queremos melhorar a educação básica, baseado no indicador IDEB, temos uma meta no IDEB. Enfim, então é só para vocês também compreenderem a relação entre objetivo e meta. Meta é um objetivo quantificado. E a efetividade? A efetividade guarda a relação com o atingimento de impactos e efeitos. Agora sim, nós não estamos discutindo objetivos, nós estamos discutindo resultado. E o resultado é mais amplo que os objetivos, por isso que eu explicava para vocês as externalidades, por exemplo. Então, paremos e pensemos, atingimos a meta na educação de IDEB, mas queremos saber se, ao atingir essa meta, ao longo dos anos, os alunos com esse aprendizado, estão tendo um desenvolvimento intelectual, cognitivo e social, que permita tanto a formação cidadã, quanto a inserção dos alunos na educação superior,
ou, alternativamente, a sua inserção produtiva no mercado de trabalho. Essa é uma discussão sobre a efetividade da educação. Então, a efetividade está relacionada com resultados que são mais amplos do que o alcance de determinados objetivos. Quando nós discutimos resultado, você deve separar o impacto do efeito. O impacto, você está pensando o impacto da ação sobre o beneficiário. O que mudou na vida da pessoa a partir de uma determinada ação, seja um serviço público ou uma política pública. O efeito é uma consequência, e o efeito pode ser previsto ou imprevisto, desejável ou indesejável, a depender do ator que está fazendo a aferição desse efeito. Então, eu posso parar e discutir. Um efeito de programas de distribuição de renda para famílias, e sendo que nas famílias quem recebe o recurso são as mulheres, isso é comprovado pela literatura, foi o aumento do divórcio. Isso não era previsto no início de programas de distribuição de renda, ainda nos anos 90. Hoje isso está previsto, porque se tornou um efeito conhecido. Esse efeito é positivo ou negativo? Isso não tem resposta absoluta, isso depende de quem é você como ator a partir da interpretação deste efeito. Então, esse é um debate que não é descritivo positivo, esse é um debate normativo, né, e valorativo, que está baseado nos seus juízos de valor, na sua ideia. Se eu perguntar para uma organização que trabalha em prol da emancipação e da autonomia e do bem-estar das mulheres, ela vai dizer, muito bom esse efeito do programa. Se eu perguntar, talvez, para uma organização religiosa, cujo objetivo é a manutenção da unidade familiar, mesmo que, às vezes, as pessoas estejam num casamento e sofrendo maus tratos, e se mantém no casamento pela dependência financeira, a igreja vai dizer, não, veja, o programa pode estar desfazendo a unidade familiar. Isso é um debate de política pública. Política pública como conflito de interesse. Quando você olha para um resultado, diferentes atores vão interpretar esse resultado a partir das suas ideias, das suas crenças e dos seus juízos de valor. Enfim, então, quando discutimos impactos e efeitos, estamos discutindo a efetividade. E a efetividade guarda relação com resultado. Em algumas áreas, eficácia e efetividade se aproximam. Por exemplo, em saúde, muitas vezes o atingimento de um objetivo pode ser discutido numa relação entre eficácia e efetividade. Por quê? Pensem, por exemplo, um programa de vacinação que conseguiu ser aplicado em toda a população e cuja vacina tem uma taxa de 100% de imunização. Neste caso, se atingiu um objetivo de eficácia que tem relação com a efetividade. A efetividade, nesse caso, é a resolutividade. Enfim, então, às vezes, esses conceitos eles podem gerar alguma confusão, seja por um uso errôneo conceitualmente que se faz pelo senso comum ou pelo jornalismo, ou mesmo por termos que pensar esses conceitos a partir da especificidade de cada área da gestão pública ou de cada setor de políticas públicas. Enfim, então, isso foi o ponto fundamental da aula anterior. E para finalizarmos, antes de iniciarmos o conteúdo da aula de hoje, eu deixo uma questão para vocês refletirem. E a questão é, você consegue agora definir eficiência, eficácia e efetividade como critérios de desempenho da gestão de organizações públicas ou políticas públicas? Está claro para você o que é eficiência, o que é eficácia e o que é efetividade? Isso é fundamental, né, como a essência da nossa aula 4. Qualquer dúvida ou questão, então, vamos dialogar na sequência.
antes de iniciarmos o conteúdo desta aula 5. Deixa eu descompartilhar a tela e ver se vocês têm alguma dúvida, pergunta ou questão. Fiquem muito à vontade a partir desse instante. Alguém quer perguntar? Muito bem, creio que não temos perguntas. Já vi aqui a reação de algumas pessoas usando... Ô, professor, Pois não? eu estava escrevendo, mas você pode só dar mais um exemplo da diferença entre eficácia e efetividade? Que eu entendi a relação que você deu em saúde, mas ainda ficou meio não muito claro da diferença que pode ter em outras áreas. Podia dar outro exemplo? Muito bem. Eu vou, alternativamente, então, eu vou usar um outro slide que eu não costumo usar em disciplinas introdutórias, porque às vezes eles podem mais confundir do que explicar. Mas vou usar. Inclusive, usei esse slide ontem à noite, numa palestra para gestores públicos do Maranhão. Deixa eu abrir aqui a apresentação, que eu usei ontem à noite, e faço uso desse slide para tentar mostrar a diferença para vocês. Vejam esse slide. Ele é um pouco mais complexo, até porque ele mobiliza alguns conceitos que ainda nós não vamos trabalhar nessa disciplina de introdução à administração, mas talvez visualmente ele pode nos ajudar a compreender a diferença entre eficiência, eficácia e efetividade. Ontem eu estava discutindo com os gestores públicos do Maranhão a importância na avaliação de políticas públicas de nós usarmos um painel de indicadores de desempenho. Ou seja, quando vamos avaliar políticas públicas, nós não devemos estar restrito a um indicador. Todo indicador, ele é uma simplificação da realidade. Então, é importante a gente ter uma cesta, né, de indicadores, e eles, nessa cesta, se tornam complementares. E eu explicava isso para eles a partir, então, da mobilização dos 3 critérios de desempenho: a eficiência, a eficácia e a efetividade. Então, novamente, o que é eficiência? Eficiência é sempre uma mensuração entre a mobilização dos insumos. Compreendam insumos, né, como matérias-primas ou recursos. Então, pense em uma organização pública qualquer. Essa organização pública, para produzir o seu trabalho, e esse trabalho pode ser um determinado bem público, um determinado serviço, fim ou meio, ela necessita de recursos. Então, a eficiência tem muito a ver com esse processo aqui. Como que eu mobilizo os meus insumos financeiros, humanos, informacionais, né, processo eles para gerar os meus produtos. Então, a eficiência é sempre uma relação entre produtos gerados versus insumos utilizados. Por isso que a eficiência é a eficiência do processo. A eficiência tem a ver com processo. A eficácia, ela é mensurada a partir daquilo que nós entregamos, né, a um usuário de serviço público. E aquilo que nós entregamos tem a ver com a quantidade e tem a ver com a qualidade. Sempre para discutir quantidade e qualidade, a gente tem objetivos e metas. Então, por exemplo, eu tenho como meta na educação universalizar a educação básica. Então,
Nós só vamos ter eficácia nesse objetivo quando 100% das crianças e adolescentes em idade escolar estiverem matriculados na escola. Isso é eficácia, né? Tem a ver com o atingimento de objetivos e metas. Igualmente, a eficácia, ela precisa considerar a qualidade do que a gente está entregando para o usuário. E a qualidade pode ser tanto um padrão objetivo de qualidade, a partir daquilo que é consensuado na sociedade, mas igualmente a percepção que a sociedade tem, que é um padrão subjetivo. Então, por exemplo, qualidade na educação tem como proxy um indicador como o IDEB. Às vezes o IDEB é considerado um padrão de qualidade. Então, municípios que nas séries iniciais têm maior IDEB têm maior eficácia educacional. Essa é a ideia. Então, a eficácia tem a ver com atingimentos de objetivos e metas. A efetividade já tem a ver com os impactos no contexto do atingimento desses objetivos e metas. Ou seja, nós estamos discutindo qual é a diferença que essa ação provoca na vida das pessoas ou mesmo em uma sociedade. Então, eu posso parar e pensar, como eu explicava para vocês na educação. Não basta eu ter um bom IDEB, eu preciso pensar se ao longo de um tempo esses alunos e adolescentes que estão na escola, que têm um bom IDEB, o que mudou na vida deles a partir da educação? Isso é a efetividade da educação. Essas crianças se desenvolveram como cidadãos? Esses adolescentes conseguiram ingressar na universidade ou no mercado de trabalho alternativamente? Isso é efetividade. Tanto é que em avaliação de políticas públicas não é fácil mensurar a efetividade, porque você não consegue mensurar a efetividade no curto prazo. Efetividade, a depender da política, você só consegue mensurar no médio e longo prazo. Em algumas políticas, a efetividade é intergeracional. Você só consegue avaliar a partir de um tempo de toda uma geração. Ademais, muitas vezes, vocês vão estudar isso em estatística, a relação entre dois fenômenos não significa causalidade. Isso é muito importante, né, no pensamento científico, e isso é uma base da estatística inferencial. Vocês vão aprender que correlação estatística não significa causalidade de fenômenos. Então, eu não consigo, muitas vezes, associar resultado numa política pública com uma determinada ação. Às vezes tem uma variável ambiental incontrolável que está interferindo na política. Enfim, às vezes resultados da política só aparecem no médio prazo. Então, por isso que uma coisa é um debate de senso comum, de resultados de política a partir de narrativas na sociedade. Outra coisa é um debate baseado em dados e informações que vão gerar evidências, enfim. Então, a efetividade tem a ver com o impacto da ação no contexto. Eu posso ter um curso de GPP super eficaz, né, no sentido de a gente consegue formar um número bom de alunos, dos 120 ingressantes, se formam 80 anos, vamos supor. Está dentro de, acima da média do padrão USP. Conseguimos formar os alunos dentro de um padrão de excelência, que pode ser averiguado a partir da realização de vocês de uma prova como ENAD, ou mesmo vocês, como alunos, estão satisfeitos com o processo formativo, que é um padrão subjetivo de avaliação da qualidade, que está na eficácia. Mas eu quero saber, no decorrer do tempo, qual foi o impacto dessa formação acadêmica na vida de vocês. Isso tornou vocês jovens profissionais mais críticos, jovens profissionais que conseguiram se inserir no mercado de trabalho e desenvolver as competências de vocês. Então, tem uma série de questões para a gente pensar a efetividade, né? Efetividade na educação, no longo prazo, sobretudo para pessoas que vêm de baixa renda, precisa gerar mobilidade social. Como que você, com educação, no longo prazo, gera mobilidade social?
Talvez, eu não sei se é a realidade, mas acredito que possa ser a realidade de alguns de vocês. Talvez alguns de vocês sejam a primeira pessoa da família a ingressar numa universidade pública. Então, então, vamos pensar a partir desse ingresso de um processo de formação, qual é o impacto disso na própria família no longo prazo. Aí não é um impacto, é um efeito. Por isso a diferença entre impacto e efeito. O impacto é o impacto da própria ação daquilo que se espera. O efeito são consequências previstas ou não previstas. Imaginem, por último, vou voltar no caso da educação. Educação, do ponto de vista de política pública finalística, é a área que eu mais domino, por isso que vocês sempre vão ver eu usar exemplos de política educacional. Eu não tenho domínio na política de saúde, eu não tenho domínio tanto na política de assistência social, para falar de políticas sociais, né? E tampouco na área de infraestrutura. Então, eu uso muito educação, que é uma área que eu estudo. Imaginem vocês a melhoria de um programa de merenda escolar na escola. Eu quero que a merenda escolar, ela, além de atingir todos os alunos, porque merenda escolar na escola pública, inclusive, é uma estratégia de segurança alimentar, vocês sabem disso, sobretudo para as famílias de baixa renda. Vejam durante a pandemia a dificuldade com as aulas remotas para parte das famílias terem acesso à merenda, por isso que foram sendo criadas alternativas, como cartão merenda e assim por diante. Mas eu quero também que com esse programa eu tenha a oferta de uma alimentação que gere um desenvolvimento nutricional do aluno. Então, eu posso pensar o seguinte, em termos de efetividade de um programa de merenda escolar, no longo prazo eu preciso ver se aquela merenda balanceada oferecida na escola, por exemplo, ela pode ter gerado o efeito de melhorar a alimentação no ambiente doméstico, na medida em que as crianças criaram gosto por determinados alimentos na escola que não eram oferecidas para elas em casa. Até porque talvez em casa não se tenha acesso àquele alimento, pode ser por uma questão de custo, mas muitas vezes pela questão dos pais trabalharem, não haver tempo para cozinhar, então acaba se dando muita ênfase a alimentações semi-prontas ou a carboidratos e não a um preparo de verduras e legumes, por exemplo. Então, se eu tem um programa de merenda escolar que, no longo prazo, mudou a formação nutricional, inclusive a preferência por alimentação no lar, eu estou discutindo efetividade a partir do efeito de um programa. Então, vejam, esse é um conceito inicial, vocês não precisam dominar todos esses conceitos agora, mas eles são transversais, eles vão aparecer durante todo o curso. Vocês vão ter que ter uma compreensão, né, sempre partindo do que é eficiência, eficácia e efetividade. Vocês vão estudar esses conceitos em muitas disciplinas e cada disciplina vai se apropriar desses conceitos de uma forma distinta. Enfim, talvez um momento em que vocês mais vão se aprofundar nesses conceitos são nas disciplinas de formulação e avaliação de políticas públicas 2, que é quando se estuda monitoramento e avaliação, e indicadores de políticas públicas, quando vocês vão ver que os indicadores de políticas públicas partem de indicadores de processo, que são indicadores de eficiência, indicadores de produto, que são indicadores de eficácia, e indicadores de resultado, que são indicadores de efetividade. Dúvidas, perguntas, questões? Espero ter respondido à dúvida do Bernardo. Ficou bem mais claro, professor. Muito obrigado. Muito bem. Podemos prosseguir? Ô, professor, eu tenho uma Não, dúvida sobre a questão do Estado-rede, que é que, assim, eu já ouvi falar, eu não sei se procede, no caso eu vi naquele canal do YouTube que se chama Meteoro, que existe uma possibilidade de acionamento do STF para fazer ação direta de inconstitucionalidade por parte de muitas organizações, né? E
primeiro, eu não sei se isso procede, né? E também vem a minha pergunta que isso é fruto da ideia do Estado-rede no Brasil? Muito boa sua questão, Caio. Eu não sou um especialista na área jurídica, né? Claro que professores da área do direito no nosso curso, como Marcelo Nerlin, Ana Carla e Gustavo Bambini, vão responder isso com muito mais expertise do que eu, e vocês vão ter as disciplinas para tal discussão, seja o direito constitucional, depois o administrativo, financeiro, e mesmo a discussão que vocês têm numa disciplina do 8º semestre chamada Poder Judiciário e Gestão de Políticas Públicas. Enfim, de fato, esse é um instrumento, né? A forma em que a sociedade civil organizada pode recorrer ao STF para apresentar as ADINs, que são as ações diretas de inconstitucionalidade. Esse é um instrumento, né? Mas não necessariamente isso deriva do conceito de Estado-rede, mas está dentro da ideia de ação pública que demarca o Estado-rede. O que é uma ação pública? É você pensar a política pública sociocêntrica. Então, política pública não se restringe ao Estado. A política pública, ao fim e ao cabo, ela está numa sociologia de uma ação pública que leva em consideração atores que estão nos diferentes setores e, obviamente, têm os seus interesses, e esses interesses podem ser apresentados legitimamente, como em uma ADIM. Enfim, eu não saberia discorrer para você sobre a forma em que a ADIM está prevista e qual é a história, né, da ADIM e do seu uso por parte da sociedade. Deve ter toda uma literatura sobre isso na área do direito, né? Mas, enfim, a gente pode pensar, sim, uma ADIM dentro da ideia de ação pública, e ação pública, ao fim e ao cabo, é pensar sempre a política pública a partir de um arranjo sociocêntrico, ou seja, que interconecta o Estado com as organizações da sociedade. Tá bom, obrigado, professor. Muito bem. Mais alguma dúvida, pergunta ou questão? Então vamos prosseguir. Eu vou fazer o compartilhamento da apresentação. Muito bem. Então, nós fizemos essa revisão da aula anterior, né, e agora espero que vocês, então, sejam capazes, né, de, pelo menos, ter as noções introdutórias desses 3 conceitos que demarcam critérios de desempenho para as organizações públicas e ou políticas públicas. Vamos agora, começando o conteúdo da aula de hoje, quero mobilizar 2 slides ainda da aula passada. Então, na aula passada, nós terminamos essas aulas introdutórias à ciência da administração, e uma das formas de terminar foi mostrar que a administração como ciência, ela se organiza a partir de uma teoria, né? Teoria, sempre recordem, teoria é uma representação abstrata da realidade. São explicações com base na ciência para a realidade. Lembrando que as teorias, elas se apresentam como um corpus de conhecimento, e muitas vezes você vai ter múltiplas teorias, inclusive teorias divergentes em torno de um mesmo fenômeno. As teorias, obviamente, elas podem ir desde uma abordagem explicativa, e aí quanto mais um fenômeno é um fenômeno natural e, portanto, passível de generalização, maior é a capacidade de se trabalhar com uma teoria explicativa, e quanto mais é um fenômeno social, cuja explicação depende da interpretação do ator, e nós não conseguimos, ao interpretar um fato,
distinguir a objetividade da subjetividade, mas essa teoria ela não é explicativa, ela é interpretativa da realidade. E isso é muito importante. Em ciências humanas e nas ciências sociais aplicadas, nós trabalhamos com interpretações da realidade. E num debate de gestão e políticas públicas, considerando o conflito de interesses, você pode ter diferentes interpretações para uma realidade, o que nós chamamos de lentes analíticas. Muitas vezes nós vamos dizer, nas ciências sociais aplicadas, que nós não temos teorias de longo alcance, nós temos lentes de análise para um determinado fenômeno. Okay? Claro que algumas áreas têm teorias de longo alcance. Uma área como a economia tem uma teoria de longo alcance. Podemos discutir os limites, mas ela tem uma teoria de longo alcance. Em administração, muitas vezes nós não temos essas teorias de longo alcance, porque os fenômenos não são plenamente generalizáveis. Eles vão variar muito. Mas, enfim, nós temos muitas teorias e elas têm teorias interpretativas. Ademais, vocês se recordam que muito da nossa teoria em administração, ela parte de uma base normativa para dar origem à prescrição. Ou seja, o como fazer importa. Então, vocês vão perceber na aula de hoje a forma em que surge a ciência da administração, muito relacionando a aplicação do conhecimento para a ação. Então, você vai criando um círculo de retroalimentação entre conhecimento e ação, o que traz a ideia de uma teoria de base normativa, cujo objetivo é prescrever como realizar uma determinada função administrativa, uma determinada atividade gerencial e assim por diante. Essa teoria, ela se divide em diversas abordagens. Abordagem ou enfoque são duas palavras que são utilizadas e elas às vezes vão variar de livro-texto para livro-texto. Tem livro-texto que usa abordagem, tem livro-texto que usa enfoque. Ao fim e ao cabo, abordagem ou enfoque em administração são perspectivas de uma análise organizacional. Então, nós vamos ver que a teoria administrativa ela tem uma abordagem clássica, a partir de uma perspectiva de sistema fechado, que é o estudo das organizações pela dimensão intra-organizacional, interno, e a abordagem contemporânea, que é o estudo da organização por uma dimensão extra-organizacional, ou seja, por uma relação entre organização e ambiente. Isso é fundamental. Tá? Vocês vão perceber, então, que na teoria da administração, toda a primeira parte de desenvolvimento da administração como ciência, na primeira metade do século XX, esteve baseada numa abordagem clássica, a partir do estudo das organizações como um sistema fechado. E depois do pós-Segunda Guerra Mundial, a gente transita para o estudo das organizações como sistemas abertos. Enfim, e aí damos origem à abordagem contemporânea. E aí vocês devem estar se perguntando, mas por que após a Segunda Guerra Mundial? Que é quando a gente tem um ponto de inflexão como fase organizacional. Na gestão empresarial, no pós-guerra, inicia-se a multinacionalização de empresas. A multinacionalização traz competição. Se traz competição, eu preciso pensar em empresas não somente internamente, mas na sua relação com o ambiente externo. Igualmente, na gestão pública, é no pós-guerra que aumenta o papel do Estado. Vocês estudaram o estado de bem-estar social na Europa, o estado desenvolvimentista na América Latina.
Esses estados, ampliando seu papel, significa maior intervenção na economia e na sociedade. Então, não basta pensar a gestão pública pela racionalização das organizações públicas internamente. Nós temos que pensar a gestão pública pela intervenção do setor público na economia e na sociedade. Isso é para demarcar a diferença entre pensar organizações como sistemas fechados e pensar organizações como sistemas abertos. Dentro de cada uma dessas abordagens, eu tenho diferentes escolas. Escolas, como eu antecipei para vocês, são linhas de pensamento composta por um conjunto de autores em um determinado momento. E hoje nós vamos estudar a primeira escola da administração, que é a escola da administração científica. Ao fim e ao cabo, cada uma dessas escolas, elas nos traz um modelo de gestão. O que é um modelo de gestão? É como que as ideias desta escola se transformam numa doutrina. Uma doutrina, ela apresenta princípios. E esses princípios, eles são operacionalizados para a ação, dando origem a técnicas. Técnicas administrativas que são mobilizadas para a solução de problemas. Então, vejam a sequência. Eu tenho uma teoria ampla. Nesta teoria ampla, eu subdivido em duas abordagens. Dentro de cada abordagem clássica ou contemporânea, eu tenho um conjunto de escolas. Cada escola surge numa determinada época e, a partir dos problemas da ocasião, propõe os seus modelos de gestão. E esses modelos de gestão são princípios. E esses princípios são traduzidos em técnicas. Não é porque uma escola surgiu no final do século XIX que ela não seja importante no início do século XXI. E por que ela é importante? Porque os princípios são atemporais. O que muda é a técnica. O princípio é o mesmo. Se eu for discutir eficiência, o conceito de eficiência é o mesmo no final do século XIX ou no início do século XXI. O que mudou é a técnica, é a forma de eu buscar atingir esse princípio. Então, a gente foi tendo uma evolução dentro dos modelos de gestão das técnicas. Obviamente, os princípios eles podem ser aprimorados ou reinterpretados, mas eles têm uma base atemporal e as técnicas elas vão sendo aperfeiçoadas com o conhecimento administrativo e a tecnologia de cada época. Pois bem, feita esta apresentação, nós vamos então seguir, a partir desta aula em diante, cada aula estudando uma escola da administração. E vamos começar estudando as escolas da abordagem clássica. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar a primeira escola, chamada de administração científica, que surge no final do século XIX, com desdobramentos durante todo o século XX, na organização da produção e do trabalho. Então, vamos entender o que é a escola, qual a sua fase organizacional, quais seus autores, expoentes, quais as suas ideias e como que essas ideias se traduzem em modelos de gestão que foram importantes no passado, mas que permanecem no presente a partir dos seus princípios. Para a aula de hoje, nós estamos utilizando este livro-texto, Teoria Geral da Administração. Eu coloquei os capítulos, né, no nosso drive. O capítulo de hoje é o capítulo 6, intitulado Frederick Taylor e a Administração Científica. Frederick Taylor, porque é o autor mais expoente desta escola ou movimento. Por isso que essa escola, denominada Administração Científica, muitas vezes é intitulada de Taylorismo, em alusão ao movimento iniciado por Taylor, que deu origem ao Taylorismo e se desdobrou no Fordismo. Começando a apresentação desta primeira escola da administração,
vamos recuperar as fases organizacionais da gestão empresarial. Entre o meados do século XIX e o início do século XX, nós estamos numa fase chamada desenvolvimento industrial. Esta fase demarca a segunda revolução industrial. Lembrando, a primeira revolução industrial inicia-se no final do século XVIII na Inglaterra, e a segunda revolução industrial ocorre no final do século XIX nos Estados Unidos. Essa fase é chamada de desenvolvimento industrial, e nesta fase nós temos aquilo que nós chamamos de uma administração pré-científica. O que é uma administração pré-científica? É a sistematização a priori de um conhecimento administrativo que vai dar origem à ciência da administração na gestão empresarial. Essa fase se estende entre 1830 e 1880. Os conceitos-chave à época estavam relacionados à busca de uma sistematização de conhecimento sobre processos produtivos para melhorar a eficiência operacional da indústria na segunda revolução industrial. Isso significava como utilizar conhecimentos de administração para coordenar processos de produção na linha de montagem das indústrias, cuja ênfase, se vocês pararem para pensar, utilizando o conceito de processo administrativo. O que é o conceito de processo administrativo? Todos se recordam das últimas duas aulas. É aquele modelo heurístico que vai pensar a administração a partir de 4 fases ou etapas: o planejamento, a organização, a direção, a execução e o controle. Na ocasião, pensando essas 4 fases ou etapas, a ênfase estava no controle. Por quê? Você queria ter uma produção sem interrupção, você queria começar a ter um controle de informações do processo produtivo para não faltar estoques ou não para gerar produtos excedentes, enfim. Então, a ênfase do surgimento da administração como ciência está no controle. Quais são as contribuições desta fase pré-científica? O início de uma administração formal. O que é a administração formal? É quando o conhecimento administrativo ele passa a ser registrado. Ele não é mais apenas algo que pertence aos practitioners. Practitioners é a palavra em língua inglesa que se refere aos práticos. Você agora quer pensar como esse conhecimento tácito ou implícito dos práticos ele pode ser sistematizado em algo que possa ser compartilhado a partir, por exemplo, de um processo de ensino. Por isso que é o início de uma administração formal. E a ideia estava de um controle com aplicação de critérios de eficiência e de produção ininterrupta. Bem, esta fase pré-científica ela tem uma série de vantagens, assim como ela também tem uma série de limitações. Paremos e pensemos. Na ocasião, a gente não pensava a relação entre organização e ambiente. E isso vai estar muito presente durante toda a abordagem clássica, porque o foco da administração nas escolas clássicas é a dimensão intra-organizacional. E neste instante nós estávamos pensando a dimensão intra-organizacional da administração no nível operacional de supervisão, realizando o controle da linha de produção.
Então, veja, este era o foco da administração. Faltava-se, obviamente, também, na ocasião, métodos científicos e maior precisão, e também não se dava muita ênfase na comunicação entre administradores e trabalhadores, que era uma lacuna que vem desde a primeira revolução industrial. Vamos recordar, durante a Revolução Industrial, aquilo que vocês estudaram em história, no ensino médio, você tinha processos produtivos que estava levando em consideração a existência de uma mão de obra que não precisava ser tão especializada, que era baseada numa alta rotatividade, porque você tinha uma mão de obra excedente. Enfim, então você acabava não trabalhando uma relação, obviamente, de comunicação entre gestores e administradores com trabalhadores. Pensem isso 150 anos atrás, era a tônica. Enfim, vamos avançar. A partir desta fase pré-científica, vai surgir a administração científica. A administração científica, então, é a primeira escola da administração, da abordagem clássica, e surge a partir da aplicação da administração na gestão empresarial, pensando as empresas a partir da indústria na segunda Revolução Industrial Americana. Na ocasião, nós tínhamos o crescimento das mega-organizações. O que são mega-organizações? Mega-organizações é o que em economia nós chamamos de organizações verticalmente integradas. Pense uma organização que vai desde a prospecção da matéria-prima até a entrega do produto final. Creio que na aula anterior eu mencionei a indústria automobilística, como que na ocasião, quando ela surge no início do século XX, ela é um conjunto de organizações sob uma holding que vai desde a prospecção do minério de ferro, a transformação no aço, o processo produtivo do automóvel, até a venda do automóvel no varejo. Enfim, a mesma empresa estava em todos os elos da cadeia produtiva. Isso requeria o quê? Uma capacidade, na ocasião, de uma coordenação, né, entre essas diferentes organizações, pensando o processo produtivo. Isso ainda está presente hoje. Hoje, quando você discute conceitos como supply chain, então, o que é um supply chain? É uma rede de suprimentos, é um canal de suprimentos. Também você tem esse conceito de como que você administra, só que não mais dentro de uma empresa, a partir de uma rede de contratos entre diferentes empresas que atuam no mesmo elo de uma cadeia produtiva, inclusive tendo que buscar padronização a partir, por exemplo, de processos de certificação. Se eu sou uma empresa que tem uma certificação ambiental, eu vou ter que fazer com que o meu fornecedor também tenha. Enfim, então é só para vocês verem como que o princípio permanece. O que muda ao longo do tempo é a técnica. Esses princípios, então, de eficiência, na ocasião, eles eram agregados a técnicas de produção naquilo que nós chamávamos de chão de fábrica, que representava a linha de montagem na indústria. Quais eram as deficiências da administração científica na ocasião que foram trabalhadas pela administração científica? Da fase pré-científica, você ainda tinha uma falta de noção de responsabilidade, ou seja, de definição de papéis na organização, da falta de incentivos para melhorar o desempenho do trabalhador, de um excesso de intuição, e ainda você não tinha muito o uso de métodos científicos baseados em dados e informações para tomada de decisão, e uma falta de integração entre as áreas da organização. Então, considerando essas deficiências na época, a administração científica surge como um movimento que dá origem a uma escola.
Este movimento é marcado por 4 fases, que estão muito bem descritas no texto que foi indicado para vocês. A fase de administração de tarefas, ou task management, a fase do sistema Taylor, né, que dá a ideia de um taylorismo na sequência, e a forma em que o movimento taylorista, a partir da contribuição de diversos outros autores na ocasião, vai trazer a postagem, né, de uma escola da administração científica. Vamos ver brevemente cada uma dessas fases ou etapas. A primeira fase ou etapa, o task management, é uma fase que ocorre no último quartel do século XIX. Na ocasião, o que se discutia era como remunerar o trabalhador, por exemplo, por dia ou por unidade produzida. E por quê? O que estava por trás disso? O início da discussão de um sistema de incentivo ao desempenho. Mas vamos recordar que, na ocasião, pensar incentivo ao desempenho, você começava a modular a ideia de um homem econômico. O homem econômico, você está partindo do princípio que as pessoas são racionais e vão responder a incentivos econômicos. Então, você tem todo um desenvolvimento, né, de um sistema por peça produzida que está baseada no estudo do tempo. O estudo do tempo está na base da administração científica, que era compreender o tempo de trabalho para a produção de uma determinada parte, né, de um produto. E ele, então, dava uma ideia de dimensionamento temporal para o processo produtivo. Isso permitiria, na sequência, um controle do tempo da produção e, portanto, você criar métricas de produtividade. Então, esta é uma primeira fase que deu origem à administração científica. Uma segunda fase nós chamamos de shop management. Ela está ali no início do século XX, que é quando, além do estudo do tempo, vai começar a ser realizado um estudo dos movimentos. A ideia agora era uma ideia de ergonomia. O que é ergonomia? É você pensar a relação entre homem e as ferramentas e ou equipamentos de trabalho. E você pensar qual é a melhor adequação para o desenvolvimento dessas ferramentas e equipamentos, pensando, obviamente, o movimento em que os trabalhadores realizavam. Isso traz a ideia, então, de uma programação de operações na linha de produção, né, cujo objetivo era aprimorar os métodos produtivos. Então, veja, a administração científica ela tem como base 2 estudos de base científica, o estudo do tempo e o estudo dos movimentos. Se vocês pararem para pensar, nesse instante, a administração como ciência, ela se confunde, até porque não havia essa distinção, com a engenharia de produção. Por isso que a engenharia de produção também não deixa de ser uma área integrada com a administração ou gestão da produção. Enfim, eu estou aqui dizendo, se vocês forem hoje olhar um curso de engenharia de produção, grande parte de um curso de engenharia de produção é um curso de gestão da produção, para a organização do trabalho, seja na indústria ou mesmo na área de serviços, sobretudo, até porque a partir da década de 70 do século passado, a gente começa a falar, obviamente, da produção em serviços. Mas, enfim, temos essa relação entre a administração e a engenharia de produção. Tanto é que, na ocasião, você não tinha administração formal como área de formação. Então, essas pessoas que deram origem ao pensamento administrativo eram muitos engenheiros. Aqui uma breve ilustração, né, só para mostrar para vocês, né, a ideia de estudo dos tempos e dos movimentos. Na foto ao lado
é uma ideia de estudo do tempo, muito baseado na ocasião em uma observação. Obviamente, depois, se vocês quiserem ter mais um conhecimento histórico sobre isso, podem acessar o Google, tem muitos vídeos, enfim. Assim como a forma em que a gente pode pensar isso na atualidade. No final da aula, eu mostro essa relação entre passado e presente. E do lado da foto, nós temos uma figura que tenta ilustrar a ideia dos movimentos de um trabalhador, né? E a ideia, neste caso, era compreender a relação entre movimentos no processo produtivo para fazer uma adaptação ergonômica entre movimentos do trabalhador e equipamentos de trabalho. Enfim, isso guarda relação com o que hoje nós chamamos de ergonomia, que é fundamental, tanto na área de organização da produção e do trabalho, quanto na área de recursos humanos. Por que na área de recursos humanos? Porque organizações que não têm atenção na ergonomia vão gerar a ausência ou insuficiência de saúde ocupacional, com muitas doenças, né, como esforço repetitivo, não prezando, então, pela qualidade de vida no trabalho, pensando econômico-financeiramente, gerando passivo trabalhista, e assim por diante. Não sei se eu já disse isso para vocês, mas pensem isso no setor público. Vamos pensar absenteísmo na educação pública. Novamente, eu com os meus exemplos da educação. Quais são as principais causas de falta de professores na escola, que deixam de comparecer a partir de afastamentos? Isso tem a ver com questões ergonômicas. Por exemplo, aspiração de pó de giz. Isso mostra a necessidade de você transitar, né, de lousas baseadas em giz para lousas brancas. Segundo, a falta de um tablado na escola que permita professores de diferentes tamanhos ter acesso a diferentes posições do quadro, que acaba levando a diferentes movimentos e que podem causar lesões de esforço repetitivo. Isso é só para mostrar para vocês como que a ergonomia importa. E, às vezes, exemplos simples como esse que eu estou dando não são levados em consideração num processo de gestão de pessoas no setor público. Enfim, então é só para a gente parar e pensar como que essas questões do passado permanecem no presente. A terceira fase é a própria administração científica, né, surgindo como escola, e toda escola tem um conjunto de princípios, e esses princípios, na ocasião, levavam em consideração a ideia de você criar um sistema de incentivo correspondente ao desempenho. Pessoal, tem algum microfone aberto? Peço para desligarem. Obrigado. A necessidade, obviamente, de você organizar o processo produtivo pensando uma ciência para cada parte do trabalho, o que está baseado aí no estudo do tempo e movimento, né? A seleção e treinamento de pessoal, quando você começa a levar em conta diferentes atributos do trabalhador para a alocação desse trabalhador no processo produtivo. E a cooperação entre administradores e trabalhadores, iniciando-se a partir de um processo de comunicação no nível de supervisão. Então, veja que esse conjunto de princípios ele vai começar a ser operacionalizado nas organizações por um conjunto de técnicas. E as técnicas, na ocasião, eram estudo do tempo e dos movimentos, cartões de instrução diante da rotatividade de trabalhadores como forma de treinar os novos trabalhadores naquela parte do trabalho que ele iria executar, sistemas de pagamento por desempenho, a necessidade de você ter uma área de planejamento na organização para pensar o processo produtivo. Essas eram as técnicas da área para operacionalizar esses princípios.
Agora parem e pensem. Esses princípios ainda não estão presentes nas organizações contemporâneas? Estão. Então veja a importância da administração científica no passado, mas igualmente no presente. O que mudou foram as técnicas, a forma em que nós aplicamos esses princípios. Hoje vamos discutir seleção e treinamento de pessoal. Mudou a técnica. Durante o século XX, no setor público, se acreditava que o concurso público baseado numa prova para aferir conhecimento bastava. No início do século XXI, a gente sabe que um concurso público baseado numa prova para aferir conhecimento, e muitas vezes uma prova de múltipla escolha, está muito distante da avaliação de competências que são necessárias para se ter um bom serviço público. Serviço público depende de conhecimento, mas depende de habilidades, depende de atitudes. Atitudes estão relacionadas com vocação. Não é aprovação num concurso público que é sinônimo de competência para a realização de um serviço. E qual é o fenômeno que explica isso? É o fenômeno concurseiro. O fenômeno concurseiro tem a ver com, muitas vezes, uma busca de estabilidade, que é legítimo, uma busca de salário médio acima de uma mesma ocupação em algumas áreas. Enfim, mas nós precisamos modernizar os concursos públicos, manter o princípio da impessoalidade na seleção e no recrutamento, mas ter capacidade de aferir as competências. Enfim, esse é o debate na atualidade. Então vejam como que os princípios se mantêm, mas o que vai mudando ao longo do tempo é a técnica. Deixa eu descompartilhar para começarmos a encaminhar para o final da aula. Não temos nenhum comentário no chat. Enfim, então vamos finalizar. Para finalizar, quero trazer aqui algumas últimas ideias. Uma primeira ideia muito importante é que, às vezes, é uma interpretação errônea do Taylorismo e da administração científica, é que se pensa que a administração científica ela surge para explorar o trabalhador. A ideia, na época da ciência, não era essa, mas a forma em que a ciência é apropriada pelas organizações pode levar a isso. Então, precisamos diferenciar. Uma coisa são ideias. Outra coisa é a apropriação das ideias pelas organizações. Eu posso ter uma ciência gerando energia nuclear para fins pacíficos, mas eu posso ter uma apropriação disso para fins militares. Na época, o debate era de como elevar a produtividade com minimização do esforço do trabalhador. Mas, obviamente, dentro de uma organização privada, às vezes buscando maximizar lucro, você podia ter um mau uso ou abuso dessas ideias, tornando-as disfuncionais. Então, isso é muito importante para não interpretarmos erroneamente a administração científica e o Taylorismo, da forma em que depois as ideias foram sendo apropriadas pelas organizações. Lembrando que, para Taylor, a produtividade resulta da eficiência do trabalho e não da maximização do esforço. Então, não era uma questão de trabalhar duro nem depressa, mas de forma inteligente. Era isso a base do estudo do tempo e dos movimentos. E depois, obviamente, você vai tendo diferentes apropriações com o uso, o mau uso e o abuso dessas ideias. Um segundo desdobramento é a forma em que o Taylorismo deu origem ao Fordismo. O que é o Fordismo? O Fordismo tem a ver com o desdobramento dos princípios da administração científica numa linha de montagem móvel. E por que Fordismo? Porque se inicia com a fábrica da Ford na indústria automobilística nos Estados Unidos.
O que é uma linha de montagem móvel? É uma linha de montagem na qual o tempo de trabalho não é dado pelo trabalhador, mas é dado pela máquina. Aqui sim você pode agora criticar a administração científica, porque agora sim nós estamos mostrando a forma em que as suas ideias são aplicadas dentro de uma lógica, né, de maximização da gestão empresarial. Neste caso, nessa linha de montagem móvel, o tempo de trabalho está sendo dado pela linha de produção. E, ao mesmo tempo, se tem uma linha de produção, você gera uma máxima especialização do trabalhador pela divisão do trabalho, que, ao fim e ao cabo, pode gerar uma alienação desse trabalhador. Ele desconhece todo o processo produtivo, isso vocês já conhecem, do ponto de vista da história, baseada na sociologia do trabalho, a forma em que o artesão, né, que tinha todo o controle do processo produtivo, dentro da Revolução Industrial, né, ele vai se tornando, na verdade, um trabalhador, e esse trabalhador cada vez mais especializado em uma fração do trabalho, que gera um processo de alienação e uma facilidade da sua substituição. Enfim, então por isso que há uma coisa é a administração científica enquanto conjunto de ideias. Outra coisa é o movimento do taylorismo-fordismo sendo apropriado pelas organizações privadas. Esse fordismo, né, ele leva a uma linha de montagem móvel, né, fixando o trabalhador uma fração do trabalho, o trabalhador não mais se desloca, leva a uma redução do tempo médio de produção, mas ele também teve vantagens. Como ele aumentou a produtividade, ele, inclusive, gerou maior oferta, e a maior oferta permitiu os produtos terem um preço menor e serem, inclusive, acessíveis à classe trabalhadora. Aí é um conceito econômico que vocês aprendem em economia, né? A relação de produtividade, né? E aí você começa, então, a ter um processo de produtividade e o impacto da produtividade nos custos de produção e na precificação, a depender das estruturas de mercado, né? Na época, obviamente, você também começou a ter processos de regramento, também tem vantagens no Fordismo. Processos de regramento que são dados a partir, obviamente, de leis trabalhistas e, inclusive, a partir de uma organização de um movimento sindical. É muito importante no início do século XX. E aí a adoção de uma jornada diária de 8 horas, né? E, inclusive, o impacto que ocorreu no valor do salário, né? O aumento de produtividade, lembrando o conceito econômico, salário guarda relação com a produtividade marginal do trabalhador. O aumento da produtividade levou ao aumento de salários e, obviamente, o aumento de salários levou ao aumento do poder de compra. Isso torna o Fordismo, na ocasião, para além de um modo de produção. O Fordismo se torna um modo de regulação social. Eu não sei se vocês estudaram isso em Introdução à Sociologia, ou mesmo na disciplina de SMD, Sociedade, Multiculturalismo e Direitos. Mas no século XX, o Fordismo, para além de uma linha de produção móvel, é um modelo de regulação social. A ideia do operário padrão, a ideia do operário começando a viver no entorno da fábrica, nas vilas industriais construídas pela própria empresa, a ideia que a empresa é uma extensão da família, tudo isso está numa base do Fordismo como forma de regulação social. Inclusive aquela ideia que temos no século XX de um senso de pertencimento da empresa, da pessoa à organização. Na medida em que ela entrava na empresa, ela fazia uma carreira de 40 anos na mesma empresa. Tudo isso está dentro de uma ideia do Fordismo como regulação social. E para finalizarmos a aula, já estamos passando do tempo, agradeço pela paciência de vocês nesses instantes finais.
Vamos aqui sintetizar o que nós vimos na aula de hoje. Então, a primeira escola da administração, que é a administração científica. Essa administração científica tem como conceitos chaves um conjunto de princípios de administração científica que surgem a partir do estudo dos tempos e movimentos, que tem uma relação entre administração e engenharia da produção, tendo como principal expoente o engenheiro Frederick Taylor. Ao fazer o estudo dos tempos e movimentos, você busca determinar uma única e melhor maneira de se realizar as tarefas, o que Taylor chamava em inglês de one and the best way. As contribuições desta escola. Ela melhora a produtividade das organizações, ela também propiciou a cooperação pela primeira vez entre administradores no nível de supervisão e controle na sua relação com trabalhadores, e ela introduziu sistemas de gratificação econômica pensando salário por desempenho. Só que essa escola, obviamente, como toda escola, tem uma limitação. A primeira limitação é que os pressupostos motivacionais estavam baseados na ideia de um homem econômico. E o homem não é tão somente multidimensional, não é tão somente econômico, ele é social. Escolas a posteriori vão começar a pensar a motivação psicossocial, a partir do senso de realização, pertencimento e vocação do trabalhador, e não apenas a partir das suas necessidades econômicas. Outra limitação é o mau uso e abuso do taylorismo-fordismo, tornando os trabalhadores apenas apêndices da máquina, o que gerou um processo de alienação do trabalho. E isso foi muito criticado, sobretudo no final da década de 1920, início da década de 1930, com a crise econômica financeira de 1929. A Grande Depressão e o aumento do desemprego fez muitas pessoas associarem o que estava ocorrendo com as ideias da administração científica. Inclusive, muitas ideias de Taylor foram criticadas publicamente, inclusive no âmbito político, como se ele fosse o responsável. E é sempre importante separarmos, né? Uma coisa é a ideia na ciência, outra coisa é a forma em que ela é apropriada pelas organizações. E, por fim, o foco estava todo no nível da linha de montagem. Você não estava pensando a administração na alta burocracia da organização. Isso será um papel da próxima escola, que nós estudaremos na próxima aula, que é a escola do processo administrativo. Assim, terminamos esta aula 5. Eu vou ver vocês agora na nossa aula 6, na próxima sexta-feira. Deixa eu descompartilhar a tela e ver se temos alguma pergunta ou comentário no chat. No chat, a Karen comenta: professor, eu sei que é meio irrelevante, mas eu queria entender qual o papel do Ford nessa fase. No texto ele é citado, mas eu não compreendi quais são efetivamente suas contribuições. Não precisa pensar em Henry Ford, mas pode-se pensar no Fordismo, né? O papel importante foi do Fordismo, que surge, né, a partir da indústria automobilística Ford e que tem as ideias de Ford. Então, é essa relação. O Fordismo, ele se apropria das ideias do Taylorismo e organiza isso numa linha de produção móvel. A linha de produção móvel teve vantagens e desvantagens. A vantagem foi o aumento da produtividade e a forma em que o aumento de produtividade permitiu um menor preço médio do produto e, portanto, até o acesso do produto pelos trabalhadores, aumentando o mercado de consumo. E as desvantagens eu acabei de apontar para vocês, né? Acaba levando à alienação do trabalhador na medida em que ele se torna uma fração do processo produtivo. E, enfim,
E a própria máquina é quem dá o tempo de trabalho. Muitas vezes não havendo sequer no processo produtivo um processo de socialização entre os trabalhadores. Deixa eu até terminar dizendo disso na atualidade. Como que a gente pode ver um Fordismo na atualidade? Não precisa pensar na indústria, pense em serviços. Todos vocês já receberam uma ligação de telemarketing. Já viram como é uma empresa de telemarketing? Talvez aqui, não sei se alguém trabalhou numa empresa de telemarketing. Telemarketing é uma organização de serviços numa estrutura fordista. Quem liga para você não é o trabalhador que está falando com você. Quem liga para você é um robô. Então, o tempo de trabalho não é dado pelo trabalhador. O tempo de trabalho é dado pelo robô. Um atendente de telemarketing terminou de realizar uma ligação, dali 30 segundos vai ser feita uma outra ligação. E ele vai seguir o mesmo roteiro de apresentação. Então, ele está especializado naquilo com o tempo de trabalho dado pela máquina. Muito bem, eu vou encerrar aqui a gravação